Bom, pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a função tangente, tá? Eu desenhei aqui meu círculo trigonométrico, não ficou tão circular assim, mas tudo bem. E eu vou criar aqui, ó, veja bem que nós conhecemos bem o eixo seno, o eixo cosseno, e agora nós vamos criar, né, o tal do eixo da tangente, que via de regra seria isso aqui, né? Tá. A grande sacada aqui da função tangente é você conseguir montar o gráfico dela, que é algo bem simples, na verdade. Para isso, eu vou pegar uma outra reta, uma reta qualquer, que vai começar coincidindo com o eixo dos cossenos, tá bom? E eu vou começar a girar essa reta nesse sentido. Professor, então quer dizer que vai chegar um ponto em que essa reta azul vai encostar aqui? Isso, né? Vai chegar um ponto em que ela vai estar encostando aqui, né? Depois você gira mais um pouquinho, gire até chegar aqui, ó, coincidindo com o eixo dos senos. Aí depois mais uma volta, né? E por aí vai, sempre nesse sentido. Então eu vou pegar esse eixo azul e rotacioná-lo. Eu quero que você observe bem aqui, ó, que esse eixo azul ele toca o eixo dito das tangentes em vários pontos, né? Por exemplo, aqui, quando depois de passado pelo eixo dos senos, ele vai tocar lá embaixo. Esses toques vão nos ajudar a construir o gráfico da função tangente. Mas antes, é preciso observar que existem dois pontos nos quais esse eixo azul não toca o eixo das tangentes. Professor, eu acho que é esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Você está achando certo, né? Esse aqui, ó, corresponde a 90 graus ou π sobre 2. E esse cara aqui, ó, é o famoso 3π sobre 2. Repare que nesses dois pontos, o eixo azul fica paralelo ao eixo da tangente, o que nos indica que nesses dois pontos não existem a função tangente, né? Não tem como você definir a função tangente. Isso é muito importante porque me permite dizer que o domínio da função tangente são todos os números, todos, exceto a galera que está no eixo dos senos. Como eu poderia colocar isso? Π sobre 2, né? Mais Kπ. Repare bem que se meu K for 0, eu estou aqui ó, em π sobre 2. Se o meu K for 1, 2 vezes 1π, 2π, mais π, 3π sobre 2. Isso aqui você deve ter visto em trigonometria, que representa o número de voltas, né? Lembrando que o K é um número inteiro. Olha que interessante. O domínio de uma função seno, ou até mesmo uma função cosseno, era tido como os reais, né? Observando que não havia uma condição de existência, mas na tangente não. Na tangente só vai existir desde que o nosso x, né, desde que este camaradinho aqui, ó, da função tangente, ó, o x, o argumento que a gente fala, seja diferente de π sobre 2 mais um tantinho aqui. Tá, professor, mas me fala aí, como é que vai ser esse gráfico então? Então esse é um exercício muito legal, até você pode fazer e ir anotando os pontos, né? Observamos aqui, ó, observemos aqui, ó. Vou criar aqui o meu plano cartesiano. Não sei por que eu fiz um eixo x tão grande, mas tudo bem. Aqui é y e aqui é x. Se a gente observar bem, o nosso contato começa aqui. E ele vai sempre subindo, 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 até perder o contato. Ou seja, eu posso dizer que eu vou ter uma curva que faz isso daqui, né? Até o infinito. Veja que interessante que aqui ó, eu posso criar uma assíntota. Por mais que meu desenho pareça mostrar, o que acontece é que essa retinha aqui, ó, ela nunca encosta nessa curva, uma assíntota, igual era lá na função exponencial e na função logarítmica, tá bom? Obviamente essa assíntota ela pode vir para baixo também, né? Claro, olha só, minha assíntota aqui para baixo, né? E observamos bem, quando essa reta azul estiver aqui no eixo dos senos, o próximo contato que ela vai ter vai ser lá embaixo, ou seja, numa parte que é o quê? Negativa da função tangente. E ela já começa aqui, ó, né? É como se ela sumisse aqui em cima rumo ao infinito e aparecesse aqui embaixo, ó. Vai, 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 vai,
opa, bateu bem aqui, né, onde eu estou aqui, né, zerando aqui, no caso o meu π, e depois ela repete essa ideia que eu fiz. Novamente, a minha assíntota. E isso continua até indefinidamente. Então esse é o formato, tá, da nossa função, do gráfico da função tangente. Observando bem o seguinte, olha que interessante. Aqui é zero, né? Olha só. Aqui é zero. Aqui, ó, é o ponto onde não se define a tangente, π sobre 2. Aqui, ó, é o π. Aqui, ó, onde não se define a tangente, ou seja, o 3π sobre 2. E aqui onde ela vai encostar no zero, né, no x, perdão, vai ser o valor de 2π. Muito interessante, né? Observando que a tangente de zero, a tangente de π, a tangente de 2π vale zero. Professor, mas tá, isso é muito abstrato. Como que eu poderia deixar isso de uma forma mais, digamos, concreta? É muito simples. Algebricamente falando, nós definimos a tangente como sendo justamente o quociente entre o seno e o cosseno, né? Observe bem o seguinte, ó. Se eu tiver aqui no 0 graus ou no 2π, o seno de 0, né, ou de 2π é 0. E o cosseno de 0 ou 2π é 1. Quanto é 0 dividido por 1? Professor, é 0. Ó, 0, né? E aqui também deu 0. Lembrando que se encosta no eixo x, o nosso y, que é a função tangente, né, vale 0. Tocou no x, o y vale 0. Perfeito. Agora, observe o seguinte, olha que interessante, né? Observe o seguinte, a tangente de 90 graus, por exemplo, é o seno dividido pelo cosseno. Repare que o seno de 90 é 1, claro, mas o cosseno de 90 é 0. Lá em álgebra, a gente vê que uma divisão por zero, a gente prefere dizer que ela não existe, mas de forma a usar os termos do limite, na verdade, essa divisão, este quociente, ele vai para o infinito, o que se evidencia aqui, ó, no meu gráfico, ó, eu estou indo para o infinito, ó, para o infinito. Muito interessante, não é verdade? E uma outra coisa que difere a função tangente da função seno e da função cosseno. Olha só, se você reparar bem, a repetição deste gráfico ela se dá antes do 2π. Na função seno e na função cosseno, a repetição se dava após uma volta. Mas se observarmos bem, na função tangente, a repetição se dá após meia volta. Repare, ó, vai e depois torna-se a repetir. Então, o período da função tangente é π, tá? Outra coisa importante, esse gráfico continua na região do x negativo. Agora, vamos fazer uma questãozinha clássica de vestibular. Vamos lá. Bom, temos aí uma função, né, uma tangentoide, e nós queremos saber o domínio dela e o período dela, tá? Lembrando que, classicamente falando, aquelas variações que a gente tinha na função seno, na função cosseno, a introdução de um parâmetro A, um parâmetro B, aqui não vamos ter isso não, tá? De repente até pode ter, mas a análise é a mesma coisa, lembrando que o domínio ele tem uma restrição agora e o período não é mais de 2π, ele é um período de π, tá? Então vamos lá, olha o domínio, né? Eu deveria ter que o meu argumento pode ser qualquer número, exceto o 90 graus, né, acrescido de meia volta, tá? Isso é muito importante e a nossa definição com o k sendo inteiro, ó. O k é um camaradinho inteiro. Pronto, isso aqui já praticamente já acabou com a questão, tá bom? Basta passar o π sobre 2 para o outro lado, né? Isso vai dar π, pronto. Então, diferente de π, não se esqueça do diferente, mais o kπ. Pega o 2 e passa ele dividindo. Fica π sobre 2 mais kπ sobre 2 com k inteiro, né? Bem legal também, tá? Isso aí é o domínio da função tangente. E o período? Uai, o período, como a gente sabe, é sempre uma diferença entre um x final e um x inicial.
Pelo que foi falado, o nosso x inicial, uma função normal, entre aspas, é zero. E o nosso x final, pelo que foi falado, é π. Lembrando que se fosse uma função senoide ou cossenoide, aqui ó, seria 2π. Acabou. Olha só, pega este argumento e imponha que o argumento inicial dele seja zero. Portanto, ó, passei para o outro lado, mandei o 2 dividindo, vou ter π sobre 4. Pegue o argumento, imponha que o x final, né, ó, o x final, seja igual a π. Minha jogada, eu vou colocar 2π sobre 2. Então, vou ter 3π sobre 2, 3π sobre 4. Olha aí, ó. E pelo que eu defini, o meu período, né, ó, o meu período seria 3π sobre 4 menos π sobre 4, o que é 2π sobre 4, o que é conhecido como π sobre 2. Pronto. Tá aí o meu período, tá aí o nosso período. Que interessante, não é verdade? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Ele não é um vídeo, um assunto completo de função tangente, mas a essência do que será cobrado de você, de vocês na prova, é basicamente isso. Então, valeu, moçada.